Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vou começar a partir do versículo 1. E eu vou ler somente o versículo 1 nesse momento de leitura. Posteriormente, a gente faz a leitura completa do capítulo. Marcos 9, versículo 1. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Vamos orar. Ó Deus, conduza-nos, ó Pai, na meditação da Tua palavra. Não permita que o pregador seja arrogante de achar que é a capacidade dele que ele faz alguma coisa. Não, é o Teu Espírito Santo. Que, ó Deus, o interlocutor diminua cada vez mais e a Tua palavra reine em nossas vidas, ó Deus. Que a Tua palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil. Que a semente do Teu Evangelho frutifique em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Esse primeiro versículo, ele é uma continuação do capítulo que nós lemos na semana passada. Ele é uma continuação exata do capítulo 8. Então, eu vou fazer só uma breve leitura, rapidinho, do versículo 36 do capítulo 8. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E ele lhes disse, ou seja, disse para aquele povo que ele estava falando. Quem era esse povo? A gente viu na semana passada que ele foi abordado pelos fariseus, foi abordado pelos mestres da lei, e eles queriam que ele fizesse algum milagre, alguma maravilha, queriam forçar que ele fizesse alguma coisa. E Jesus responde que não iria fazer e que eles estavam preocupados somente com o material, enquanto o principal era a alma. E aí ele reforça, ele lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Esse trecho, durante muitos anos, gera muitas especulações, e há quem acredite que existam pessoas, mais especificamente o apóstolo João, acreditam que existem pessoas que não morrem, que não morrerão literalmente até que Jesus Cristo volte. Então aqueles que acreditam que o apóstolo João ainda está por aí vagando pelo mundo e que ele só irá morrer, ou no caso não morrerá jamais, ele simplesmente subirá na glória quando Jesus voltar. Mas como nós lemos todo o contexto do que virá a seguir, nós entendemos o que Cristo quis dizer. Nós já abordamos isso em Mateus 17, porque nós vamos falar sobre a transfiguração, o momento em que Jesus sobe o monte e aí aparecem Moisés e Elias. É sobre isso, é sobre esse momento específico que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que há ali entre eles pessoas que não irão morrer antes de verem o reino de Deus vindo com poder, ou seja, antes de ver o reino de Deus descendo. E o momento da transfiguração é isso, é a descida do reino de Deus. Por que a descida do reino de Deus? Vamos continuar a leitura, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto do monte, onde ficaram só. Aqui nesse versículo se cumpre alguns dos que estão aqui. Quais são os alguns dos que estão aqui? Pedro, Tiago e João. E esses são os alguns que estavam ali ouvindo. Ali ele foi transfigurado diante deles. Versículo 3. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-los. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus.
Então Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam ao monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Mas eu lhes digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Então, esse momento de transfiguração, que também é muito, às vezes, deturpado, para trazer, às vezes, uma doutrina de espiritismo, de uma manifestação espiritual, como se Jesus tivesse invocado espíritos, etc. Isso também não entra no texto e não condiz com o texto. Primeiro, nós temos a figura de Elias e Moisés. Ambos tiveram mortes, entre aspas, até porque Elias literalmente não morreu, ele subiu aos céus do redemoinho de fogo. E Moisés subiu ao monte quando foi para a sua morte, e ninguém sabe onde foi parar o corpo. Então pode ter acontecido também de ter havido ali uma transfiguração, de ter havido ali um tomar, Deus ter tomado, até porque lá na carta de Judas vai dizer que o diabo e Moisés e Miguel lutaram pelo corpo de Moisés. Nós não sabemos se é literal, se é verdadeiro, mas há esses 2 personagens que de fato existiram, e ambos ninguém viu literalmente morrer. E aqui estão eles aparecendo para Jesus e para os discípulos. Moisés é o representante da lei, é aquele que Deus chamou para libertar o povo de Deus e que depois foi o responsável de ouvir de Deus e levar para o povo as palavras da lei. Elias, considerado o maior dos profetas, obviamente depois vem João Batista e assume esse lugar. Elias foi aquele que orou e o azeite e a farinha não acabaram. É aquele que orou e uma criança ressuscitou, um menino, no caso podia ser um jovem, ressuscitou. É aquele que orou a Deus e fez-se chuva depois de anos sem chover. É aquele que orou a Deus e fogo desceu do céu. É aquele que subiu ao céu num redemoinho de fogo, e muitas mais maravilhas aconteceram através dele. Ou seja, é o profeta que, no meio de uma grande perseguição, pois Jezabel e Acabe estavam matando os profetas de Deus, ele se manteve fiel à palavra, ele pregava sem medo e ele tinha poder e autoridade. Então ele representa os profetas. Então nós temos Moisés, que representa a lei, representa todo o Velho Testamento, e nós temos Elias, que representa os profetas. Eles se materializam, eles aparecem perante Jesus, que naquele momento já tinha sido transfigurado. Como assim? A imagem dele como homem havia sido modificada para uma imagem santa, uma imagem pura, para uma imagem glorificada. Suas vestes ficaram tão brancas que não tinha como alguma lavadeira deixar aquilo. Por que Marcos utiliza esse termo, lavadeira? Porque os grandes reis, principalmente os Césares de Roma, as autoridades, eles usavam muito roupa branca. Então era comum para o pobre saber que a autoridade usava uma roupa muito branca. Então falava: Jesus ficou com uma roupa muito branca. Ok, ele é uma autoridade. Mas o que Marcos quer dizer? Olha, nem o imperador, nem César consegue ter uma roupa tão branca, tão clara, tão linda, tão nítida como aquela que Jesus teve naquele momento. E ali os discípulos observaram
Elias e Moisés. Eles entenderam que era Elias e Moisés, provavelmente porque eles ouviram a conversa de Jesus com eles dois, e eles ficaram maravilhados, ao ponto de ficarem apavorados. Não apavorados no sentido de daquele pânico, de temor, de medo, de espanto, mas de vou fazer o quê? Não estou entendendo o que eu estou vendo, eu faço o quê? E ele pergunta: Senhor, quer que a gente faça uma tenda? Senhor, o que? Mas pelo menos uma coisa eles entenderam daquilo. Eles entenderam que é bom estar aqui. Aquele momento tinha uma presença maravilhosa. O que era aquilo? Era o reino de Deus descendo naquele monte. E como é? Quais são as características do reino de Deus? No reino de Deus, Jesus não está como um simples homem. Ele está glorificado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com uma veste que nem os reis de Roma podem ter. Mas mais do que isso, no reino celestial, os santos estarão com Deus eternamente. Então aqui nós vemos Moisés, que já não está mais na terra há muito tempo, e nós vemos Elias, que já não está na terra há muito tempo, mostrando o quê? Que eles desfrutam de intimidade com Deus, eles conversam com Jesus. E o que isso nos serve? O que serve para o crente romano que estava lendo essa carta? E o que serve para nós que estamos lendo agora? Nós podemos ter uma clara certeza que quando estivermos na glória, nós teremos uma intimidade com Jesus de forma que nós nunca tivemos. Porque nós conversaremos com eles face a face, assim como Moisés conversa, assim como Elias conversa, desfrutando da presença de Deus. E ali esses 3 discípulos cumprem essa palavra do Senhor Jesus, porque alguns dali não morreriam até verem o reino de Deus descer. E ali se cumpriu, o reino de Deus desceu, e eles viram, obviamente não viram tudo, pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eles deslumbraram, eles viram uma pequena faísca daquilo que seria o reino do Senhor e ficaram maravilhados. E ao observar Elias e ao observar Moisés, eles queriam fazer 3 tendas para cada um, quase que colocando os 3 no mesmo patamar. E aí vem uma voz do céu que diz a mesma coisa que foi dita quando Jesus foi batizado: este é o meu filho amado. Mas agora ele traz uma mais: ouçam, uma nuvem de glória encobriu, e a voz do Senhor apontou exclusivamente para Jesus e disse: é Ele, esse é o meu filho amado, ouçam. E posteriormente, quando eles acordaram, quando eles levantaram os olhos, não tinha mais ninguém, só Jesus. O que nós aprendemos com isso? Nós percebemos que Moisés, embora fosse muito importante, já passou. Elias, embora fosse muito importante, já passou. Mas Jesus permanece para sempre. Então, eles viram Moisés, viram Elias e depois não viram mais. Mas no fim de tudo, Jesus continuou ali ao lado deles. E quando a voz do Senhor, o próprio Deus diz: ouçam-o, Ele está trazendo aquilo que tem que ser a realidade do crente. O crente não pode ficar olhando para as figuras do passado. O crente não pode ficar olhando para homens. Isso, é claro, não quer dizer que nós não possamos nos inspirar nessas pessoas. Sim, é claro, é por isso que aqui na Bíblia nós temos a história de Moisés, temos a história de Davi, temos a história de Ruth, de Débora, para que nós olhemos essas pessoas e nos inspiremos nelas, mas não por causa da pessoa, mas sim pela obra que Deus fez na vida delas. E a mesma coisa com Cristo Jesus. Quando nós olhamos Moisés, olhamos Elias, olhamos todos esses, a vida deles serviu principalmente, unicamente para quê? Para apontar para o Messias que um dia viria. E esse Messias é Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
É Ele que nós devemos ouvir. Moisés passou, Elias passou, mas Jesus Cristo, que é o Rei, que tem as vestes mais claras que qualquer rei poderia ter, Ele permanece para sempre. Todos os homens desse mundo um dia perecerão, mas Jesus não. Ele é eterno. E por fim, o que nós vemos? Quando Moisés e Elias aparecem diante de Jesus Cristo, nesse sinal de submissão. Isso aqui, amados irmãos, são duas coisas maravilhosas. A primeira, Moisés, ele não chegou a entrar na terra prometida depois que libertou o povo, porque no momento de estresse ele acaba descumprindo a palavra de Deus, que ordenou que ele ordenasse uma pedra que jorrasse água, e ele bate na pedra, e por conta disso ele não entra na terra prometida. E aqui nós temos Moisés pisando na terra prometida, ele está nos territórios de Israel. E nós temos também Elias, que foi um dos maiores profetas. O que nós vemos aqui? Primeiro, nós vemos a perspectiva desses dois homens. Ambos estão usufruindo, depois que suas histórias se passaram, usufruindo em Deus felicidades que eles não tiveram em vida. Felicidades que não tiveram em vida. Moisés em vida não viu a terra prometida. Aliás, viu só de longe. Moisés em vida não pisou na terra prometida. E principalmente de Moisés em vida, não viu a perfeita salvação que é Jesus Cristo. Elias também, Elias fez milagres e maravilhas em nome de Deus, mas ele não viu a perfeita salvação, ele não viu o Messias prometido, não viu o libertador. E ali estão esses dois homens, desfrutando em Cristo das maravilhas do Senhor. O que é que isso nos traz? Nós podemos não desfrutar de muitas maravilhas aqui nessa terra, mas um dia Deus nos recompensará lá na glória por tudo que fizemos aqui. Moisés foi recompensado, Elias foi recompensado, e ainda que não fossem recompensados em ter esse momento, sequer teriam falta, porque embora Moisés não tivesse visto em vida a Jerusalém terrena, ele viu a Jerusalém celestial que está no céu, que está no Senhor. Então essa é a esperança que o crente tem que ter, uma esperança que está implícita aqui e que Marcos quer que o leitor tenha, porque eles estão sofrendo muita perseguição do Império Romano. Ainda que nós soframos nessa terra, há uma recompensa para nós nos braços do Senhor, há uma recompensa para nós nos céus. A nossa vida não acaba aqui, a vida do crente não acaba aqui, ele vai desfrutar eternamente da presença do Senhor. E segundo, nós vemos a grandeza de Cristo Jesus. Cristo Jesus está acima da lei, Cristo Jesus está acima de Moisés, Cristo Jesus está acima de Elias, e nele se cumprem todas as profecias de todos os profetas a respeito do Messias. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus é maior que tudo, ele é maior que tudo. Nós precisamos escutar hoje também a voz que Pedro, Tiago e João ouviram, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, que aponta para Jesus e diz: é Ele, é para Ele que nós devemos olhar. E aí, nesse momento, Pedro e os apóstolos ali que estavam ali presentes, eles acharam que foi nesse momento que se cumpriu a profecia de que Elias voltaria. Porque havia essa profecia, Elias vai voltar. Então, quando eles viram Elias ali materializado, eles pensaram, então essa profecia se cumpriu. E falaram com Cristo sobre isso. E Cristo falou, não, essa profecia se cumpriu antes. Porque Elias já veio. E os homens fizeram o que queriam com ele. Como assim? A profecia a respeito da vinda do Elias, ou de um segundo Elias, não é uma encarnação de Elias. Estava falando de um profeta que viria com a mesma autoridade que Elias. Quem foi esse profeta? João Batista. João Batista foi esse Elias, que veio para anunciar o caminho do Senhor. Qual é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo.
Então Jesus falou, o Elias já veio, a profecia já se cumpriu, a gente já está no meio da caminhada. E os homens fizeram o que queriam com eles. E nós vimos em alguns capítulos atrás o que fizeram com João Batista. Vamos prosseguir na narrativa. Versículo 14. A cura de um demoniado, de um menino demoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pede aos teus discípulos que expulsem o espírito. Mas ele pedia aos seus discípulos que expulsassem o espírito. Mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse menino o tem lançado, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que queria dizer e tinham receio de perguntar. Então aqui nós vemos uma situação bem chocante, né? É um menino que ele está tão endemoniado e o pai percebe que é uma coisa maligna, porque além das múltiplas convulsões que o menino tinha, dos grandes ataques, o espírito lhe feria, lhe jogando de um lado para o outro, o espírito fazia com que ele ficasse violento e principalmente o espírito era suicida. O espírito jogava ele no fogo e o espírito jogava ele na água, tentando matá-lo. Ou seja, o espírito levava aquele menino vontades suicidas, vontades de se matar, vontades malignas. E ele tem isso desde a infância, mostrando que Satanás ataca também as crianças. Embora os crentes hoje tenham uma visão de que as crianças não devam ser alvo, né? Fala-se muito sobre juventude, mas é necessário que a igreja acorde para o cuidado para com as crianças, que os pais acordem para o cuidado para com as crianças, que a igreja abrace as crianças e ore pelas crianças, porque há um ataque muito forte de Satanás para tentar destruir, matar as crianças. E Marcos, ele coloca aqui todos os detalhes possíveis dessa história. É uma das poucas histórias que Marcos não resume. Por que ele precisa destacar isso aqui? Porque ele precisa
que o romano, ao ler isso, entenda que muitas das coisas que atribulam suas vidas não têm explicações lógicas, mas são ataques malignos. E os discípulos não conseguiram expulsar. Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Bom, com o texto Jesus diz, a geração incrédula. Então dá a entender que talvez não tiveram fé o suficiente. Mas observando todo o contexto da qual a história se passa, nós vemos alguns detalhes. Os judeus faziam esses exorcismos. Exorcismo é um termo que dá para se expulsar do mundo. Eles faziam esses exorcismos baseados em rituais que não estavam ali. Então eles faziam vários rituais, eles faziam várias coisas. Então é provável, não digo que foi, mas é provável que talvez os discípulos tenham tentado fazer do modo judeu de fazer essas expulsões. Tentaram fazer algum ritual, tentaram fazer algumas coisas e não adiantou de nada. E aí o pai do menino chegou a Jesus, como que quando nós pedimos a alguém para fazer um trabalho na nossa casa. Aí essa pessoa manda os funcionários. Aí o funcionário não fez do jeito que a gente pediu, não fez do jeito que a gente precisava. Aí a gente vai lá no patrão, fala, vim aqui, falei com você mandou teu funcionário não fez esse serviço. O patrão certamente vai ficar com muita raiva do funcionário, falar, poxa, mandei você fazer o serviço que você não fez? Jesus, não como patrão, mas como rei, Senhor e Deus, também se aborrece com o discípulo. Fala, que é isso? Geração incrédula. Nem sempre eu vou estar aqui pessoalmente, vocês têm que crer, vocês têm que andar pelas próprias pernas. Vocês têm que começar. E aí foi o pai do menino, que história que aconteceu? Aí o pai explica todos os detalhes. E os detalhes são perturbadores, como nós vemos. O sofrimento que esse menino tem. Quando o pai diz que ele é assim desde a infância, então dá a entender que ele já é mais ou menos adolescente, jovem. Então nós podemos ver que são anos sofrendo essa opressão maligna, uma opressão que o coloca no chão, uma opressão que o leva a ter vontades suicidas, uma opressão que o machuca muito. E aí, o pai, ele utiliza aqui um termo que também não agrada muito a Jesus. Ele diz, se podes fazer, faz alguma coisa. E aí Jesus, se podes? Se podes. Parece-nos algo que foi exclusivo daquele momento, mas Marcos coloca esse termo e deixa ele bem cravado aqui, para que o seu leitor entenda que muitas das vezes nós pensamos e agimos desse jeito. Se Deus puder fazer, que faça. Se não puder, e aí Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Não é uma questão de Deus poder fazer ou não. Ele pode fazer todas as coisas. E o que o pai do menino diz para ele, eu acho que tem que ser um clamor que nós precisamos fazer todas as manhãs quando nós acordamos. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Naturalmente nós somos incrédulos. Incrédulos, talvez entre aspas, porque o crente sofre disso, as pessoas aí fora sofrem disso, e principalmente em países como o nosso, onde há muita a cultura das sortes, há muita cultura das simpatias, as pessoas têm muita crendice em diversas coisas. Tem crendices em tatuagens, tem crendices em signos, tem crendices em simpatias, mas não tem a fé verdadeira em Deus. É mais fácil crer em rituais, como era o caso dos judeus, que criam mais, às vezes, em rituais do que no poder do próprio Deus. É mais fácil crer em coisas absurdas que rolam por aí do que crer no Senhor. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza tenta sempre nos afastar e nos jogar contra Jesus. Então esse pai, ele sofre disso. Ele chamou os discípulos para fazerem um ritual judaico para expulsarem o demônio, mas ele tem aquela fé meio mais ou menos. Se você pode fazer, faz alguma coisa.
Jesus costuma falar assim: pode não. Tudo é possível ao que crer. Tem que crer. E aí o pai, no momento de humildade, ele podia ter dito: eu não creio porque os teus discípulos tentaram e não conseguiram. Eu não creio porque há muitos anos eu oro e nada acontece. Eu não creio porque eu já tentei de muitas formas. Senhor, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Me dá fé. Aumenta a minha fé. Marcos diz aqui registrado que isso aqui tem que ser o clamor do crente. Isso aqui tem que ser o nosso clamor. Senhor, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer que Tu é maior que as doenças. Ajuda-me a crer que Tu é maior que as dificuldades e que os problemas. Ajuda-me a crer que Tu é maior que os governantes. Ajuda-me, Senhor, a crer que Tu é maior que os reis e que as autoridades. Ajuda-me a crer que Tu é maior que as perseguições e que as batalhas. Senhor, ajuda-me a crer. Que muitas das vezes a incredulidade vem sobre nós. São anos de angústia. São anos que esses demônios não estão apenas maltratando aquele menino, mas estão trazendo sofrimento a toda a casa, a toda a família. São anos. E muitas das vezes passamos também anos clamando ao Senhor por situações da nossa vida, por respostas. Nós precisamos constantemente estar pedindo ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a crer. Por quê? Porque Ele pode fazer todas as coisas. E se crermos nele, todas as coisas nos serão possíveis também. E o que Jesus faz? Jesus expulsa o espírito maligno. Jesus liberta aquele menino cai como morto. Porque essa é a situação daquele que está na mão do diabo, ele está como morto. O diabo só traz morte. Satanás só traz destruição. E é isso que Marcos quer mostrar para o romano, porque os romanos tinham vários deuses. Os romanos tinham várias divindades. E Marcos quer que o romano entenda: olha só, só Jesus pode trazer a vida. Qualquer vida sem Jesus é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia, é uma vida nas mãos do diabo. Mas quando Jesus entra na vida, ele expulsa os demônios e aquilo que era morte passa a ser vida, porque ele levanta o menino, ele o coloca de pé novamente. E é isso que Jesus faz. Ele levanta o que está caído, Ele liberta o que está nas mãos do diabo, Ele traz resposta às nossas orações, Ele tem todo o poder. Aquele que crê em Jesus não sai envergonhado. Jesus faz, Ele trabalha, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Ajuda-nos, ó Deus, a aumentar a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nesse Rei que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Versículo 32. Quem é o maior? E chegaram em Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me envia. Novamente, Jesus demonstrando seu amor e seu cuidado para com as crianças, que precisam ser, sim, o alvo da igreja de orações, o alvo da igreja de pregação, o alvo da igreja de importância. As crianças precisam ser bem-vindas no meio do povo de Deus. Elas precisam ser amadas no meio do povo de Deus e precisam receber de seus pais. E caso os pais não sejam cristãos, receber daqueles que lhes são mais próximos à palavra do Senhor, porque as crianças fazem parte do reino de Deus. Elas não são apenas alguém que vai crescer e um dia vai ser. Elas já fazem parte do reino de Deus. E é necessário que os nossos olhos
o nosso carinho esteja voltado para com elas e a nossa preocupação também. Mas esse momento, como os discípulos demonstram, mais um desses momentos bonitos, que nós vemos a humanidade de Jesus. Jesus está andando junto com os discípulos, conversando coisas triviais, ele está andando, e os discípulos mais atrás estavam ali naquela fofoca, naquele cochicho normal de grupo falando, e eles estavam debatendo entre eles quem seria o maior. Ou seja, depois de Jesus, quem é que manda aqui? Depois de Jesus, quem é que é o chefe? Então a gente já imagina que um chegar, mas eu ando com Jesus há mais tempo. O outro, não, mas eu estava lá quando Jesus fez milagres e maravilhas, que vocês não estavam. Não, mas fui eu que trouxe o peixe, o pão, que Jesus, e ali naquela discussão, Jesus ouvindo aquilo, você senta com eles, chama eles, já sabendo que eles tinham dito. Quem quer ser o maior no reino de Deus, precisa ser o menor e precisa servir aqueles que estão aqui. Jesus quebra toda a lógica tradicional, antiga, do que é hierarquia e do que é autoridade. Por quê? Não apenas o romano, que é o alvo desse livro de Marcos, mas também os judeus e todos os povos antigos, eles tinham uma visão muito fechada sobre hierarquia. Por quê? Havia os reis. Então você sabe que o rei é o grandioso. Havia as autoridades que estavam debaixo do rei, a corte do rei. Havia os ricos e os poderosos. Havia os militares. E havia castas que eram maiores e castas que eram menores. Havia aqueles que eram os patrões, havia aqueles que eram os servos. Havia aqueles que até mesmo eram escravos. Havia aqueles que eram soldados, outros que eram as grandes autoridades militares. E havia também hierarquia de povos, pois o Império Romano tinha dominado vários povos e dominou também o povo judeu. Ou seja, o Império Romano está acima de todos. Então, qual é a visão de hierarquia que eles tinham? Que aquele que é o maior manda no menor. Aquele que é o maior é servido pelo menor. Então, se eu sou o maior no reino dos céus, o irmão que é o menor tem que me servir. Se eu sou o maior no reino dos céus, o irmão que, entre aspas, está abaixo de mim, tem que fazer coisas para mim. Jesus chega quebrando tudo isso quando ele fala: se você quer ser o maior, você tem que ser o menor e tem que servir aos seus irmãos. No reino dos céus, aquele que alcança mais status, aquele que alcança um cargo de liderança, ele não pode nunca querer ser servido pelos liderados, mas ao contrário, ele precisa estar disposto a servir os seus irmãos. Quanto maior a responsabilidade, mais trabalho nós temos em servir os irmãos. Mais trabalho nós temos. Mais trabalho. Vamos olhar, Antes, eu era diaconia jovem, depois virei diácono. O que eu ganhei a mais? Só trabalho. Só trabalho. Nada mais diferente do que eu tinha antes. Eu chego aqui, entro na igreja, faço as mesmas coisas com mais responsabilidade, com mais trabalho do que tinha que ser. E o pastor, um trabalho muito maior do que nós imaginamos e do que nós temos. Porque a função dele, embora seja o líder, é servir a igreja. E falar de servir, hoje em dia já espanta. Imagine naquela época onde o servo era... E Jesus fala: tem que servir. Pessoal, servir? Eu tenho que servir? Tem. É por isso que nós, como crentes, precisamos estar dispostos a lavar o banheiro para que outros irmãos possam usar. Precisamos estar dispostos a ir na casa dos doentes e atendê-los quando eles precisarem. Precisamos estar dispostos a servir crianças que muitas das vezes nós não conhecemos, que não tem nenhum tipo de parentesco conosco. Precisamos servir ali na mídia, muitas das vezes sem ser visto por ninguém, sem receber nenhum tipo de gratidão pelo montuário de serviço que eles fazem. Precisamos ensaiar e tocar para que os membros possam
adorar a Deus de forma melhor, precisamos dedicar dia e noite para estudar a palavra de Deus e trazer a mensagem. Aquele que quer trabalhar na obra não pode ser arrogante e achar que ele vai ser superior a alguém, muito pelo contrário. Nós devemos servir aos demais irmãos. E isso não vale apenas aquele que tem um cargo, mas a toda igreja. Precisamos servir. Precisamos servir. Há aqueles que querem ser servidos constantemente e vivem suas vidas como se fossem crianças mimadas, sempre querendo que os outros façam tudo por eles, mas não estão dispostos a fazerem nada pelos membros, não estão dispostos a fazerem nada pela igreja. Jesus quebra todos esses padrões e Marcos registra isso aqui para chocar mesmo o romano e para que todos saibam que no reino de Deus é diferente. Lá fora tem o patrão e o funcionário, lá fora tem o general e o soldado, lá fora tem o rico e o pobre, mas aqui em Cristo não. Aqui nós todos somos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor que o outro por conta de cor. Ninguém é melhor que o outro por conta de estudo. Ninguém é melhor que o outro porque tem mais dinheiro, ou porque tem uma profissão melhor, ou porque tem um cargo na igreja. Todos nós somos igualmente amados por Deus. Cada um no lugar específico que Deus o colocou. E todos nós temos a responsabilidade de servir aos nossos irmãos. Esse é o reino de Deus. Aquele que quer entrar na igreja para aparecer, para não entender o que é o reino do céu. Não entender o que é o reino do céu. E aquele que recebe a uma criança, é como se recebesse ao Senhor Jesus e como se recebesse aquele que enviou. Como assim receber uma criança? Porque a criança, e eu vou falar isso de uma forma, mas eu peço que você entenda, a criança, entre aspas, é um serzinho inútil. Inútil por quê? A criança ela não pode nos acrescentar nada. É óbvio que ela acrescenta muita alegria aos pais e alegria que estão ao redor. Mas uma criança não vai dar dinheiro para a gente, ao contrário, às vezes a gente tira, né? A criança é aquela que tem que ser cuidada. A criança é aquela que tem que ser protegida. A criança é aquela que não tem nada a nos oferecer, mas ainda assim é tão importante, mas tão importante nas nossas vidas, que nós dedicamos tudo o que temos para ela, para que ela cresça bem, para que ela cresça feliz, saudável. Os crentes precisam receber os outros crentes como se fossem crianças, não pensando no que podem receber. Eu não tenho que ter amizades aqui olhando, esse aqui pode me oferecer isso. Esse aqui pode me oferecer aquilo, mas não. Eu preciso olhar para cada um de vocês como crianças, não no sentido de que vocês são imaturos como crianças, mas no sentido de que eu, como servo de Deus, preciso fazer de tudo para que vocês se sintam bem. Eu preciso fazer de tudo para que vocês se sintam protegidos. Eu preciso cuidar de vocês da mesma forma como eu cuidaria de uma criança, sem esperar que a criança me retribua. A criança não tem como retribuir, mas ela precisa ser cuidado. Assim devemos nós olhar para os filhos. Não se abandona uma criança, também não se abandona o nosso irmão em Cristo. Não se deixa uma criança largada, também não podemos nós largar os nossos irmãos em Cristo. Precisamos recebê-los nesse mesmo amor, porque quando nós recebemos os nossos irmãos nesse amor, estaremos recebendo também Jesus Cristo e o Pai Celestial que o enviou. Jesus é maravilhoso nas palavras. Ele consegue explicar coisas tão difíceis de maneira tão simples. Não creio que alguém conseguiria explicar de forma melhor da qual Jesus explica. Nós vemos aqui algo que é muito valioso para o romano, que ouve muito, do grego, que é a filosofia. Os gregos trouxeram a filosofia. E hoje nós olhamos, os filósofos, até porque muitos hoje a filosofia se inclinou por um caminho totalmente anti-Deus, Não que não haja filósofos cristãos, mas a filosofia se perdeu muito. Mas naquela época, essa busca pelo conhecimento, Jesus Cristo foi e é um grande e o maior dos filósofos, porque ele traz conhecimentos tão profundos que qualquer pessoa pode entender. Desde o iletrado até o mais estudado consegue entender isso aqui que Jesus está falando. Essa maravilha de ensino vem de Jesus.
Ele é o mestre perfeito, aquele que pode nos ensinar perfeitamente. Para encerrarmos, só mais 2 tópicos aqui. Que ele não é por nós, é contra nós. Versículo 38. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeça, disse Jesus. Ninguém que eu faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês permanecerem a Cristo, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui Jesus está quebrando, coisa que hoje infelizmente nós vemos. Que a pessoa ser de uma igreja, olhar para o crente que é de outra igreja e tratar como se não fosse crente. Isso não pode haver no nosso meio. Por quê? Porque desde aquela época já tinha. Os discípulos viram um cara que eles não conheciam. Esse cara não conhece. Ele está pregando, está expulsando o demônio, está fazendo milagres, mas não faz. Impediram ele de fazer. Não faz isso não. Você não é discípulo de Jesus? Discípulos somos nós. Nós que andamos com Jesus. Você não é discípulo de Jesus. Você não pode fazer isso. Hoje em dia, há aqueles que não recebem orações de membros que são de outras igrejas. Há aqueles que tratam como inimigos e como se não fossem cristãos aqueles que são de outras igrejas. Hoje em dia. Por isso nós vemos a importância de Marcos registrar isso aqui. Não é só para o Romano ler e entender que ele tem que amar o seu irmão, ainda que ele não conheça, mas é bom, graças a Deus, que ficou registrado para nós também. Porque tem aqueles que às vezes mudam de igreja e tratam os antigos como se não é mais nada, não é mais irmão. Amados, o corpo de Cristo não se limita à placa na porta do templo em que nós estamos. O corpo de Cristo não se limita se a gente conhece o crente ou não. Há crentes irmãos nossos em outros países que nós nem conhecemos, mas estamos nós sim conectados com eles. Por quê? Porque no reino de Deus há todo tipo, de todas as classes, de todas as cores. No reino de Deus, aquele que crê em Cristo Jesus é nosso irmão. Nós não podemos impedir, nós não podemos querer abrir uma igreja ali na frente da nossa, que cresça e multiplique em nome de Cristo Jesus e que haja muitos salvos e remidos nesse lugar. E que em nome de Jesus floresça. Um irmão nosso nos deixou para ir para outra igreja, que em nome de Cristo Jesus ele cresça, frutifique lá, seja bênção nesse lugar. Eu evangelizei com um parente, com um conhecido meu, ele foi para outra igreja. Louvado seja o nome do Senhor, a salvação chegou até ele. Amados irmãos, no reino dos céus não haverão batistas, metodistas, Assembleia de Deus, Universal, não haverá nova vida, haverão todos salvos e remidos por Cristo Jesus. Aquele que creu em Cristo Jesus estará lá. Aquele que foi fiel a Cristo Jesus até o fim, estará lá. Nós sabemos sim que há lugares que deturpam a palavra do Senhor, que há lugares que pregam coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, mas isso não compete a nós julgar, compete ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor. O que nós precisamos fazer é orar por eles, pregar a palavra de Deus e pedir que o reino dos céus multiplique. Então, se vier de algum irmão de outra igreja e quiser fazer uma oração para você, receba em nome de Cristo Jesus. Se ele fizer alguma coisa que vai fora da palavra, aí sim você. Mas se estiver dentro da palavra, meu irmão, recebe em nome de Cristo Jesus, é teu irmão em Cristo. Porque as diferenças nós temos apenas em metodologias de culto, em algumas doutrinas. Mas o que nos une muito maior é o sangue de Cristo Jesus. É o Cordeiro Santo de Cristo Jesus. Isso significa que nós devemos ficar pulando de igreja em igreja? Claro que não. Nós devemos ter sempre uma base. Então, se a minha base é essa doutrina, eu me mantenho fiel a ela. Então, eu não vou viver sempre, um dia eu sou batido de Jesus, porque nem mesmo eu vou conseguir me identificar e também não vou conseguir aprender.
Mas eu não posso nunca, jamais, de forma alguma, olhar para outros irmãos com um olhar de desprezo e, pior, tentar impedir aqueles que tentam impedir outros de fazerem. Nunca, jamais que isso entre em nossos corações, jamais. Por quê? Porque a obra é de Deus. A obra não é da nova vida, a obra é de Deus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos muitos irmãos, mais irmãos do que podemos contar. Porque aqui talvez se encher tudo eu consigo contar, mas se eu contar todos os crentes que creem em Cristo Jesus, eu não consigo. Em todo lugar do mundo há um remanescente fiel de Cristo Jesus, e essa é a maravilha do reino dos céus. Essa é a maravilha do Senhor. E para nós terminarmos, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apagará, onde o seu ventre não morre e o fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que ter os dois pés e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que ter os dois olhos ser lançados no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então Jesus falou o quê? Esse povo é nosso. Aí ele aumenta, fala, se alguém impedir, se alguém por motivo de outro crente cair, tropeçar, é fogo do inferno. É fogo do inferno. Coitados daqueles que usam a palavra de Deus para enganar outros. Coitados daqueles que usam a palavra de Deus para enganar outros. Melhor seria que não tivessem nascido. Se não se arrependerem, é isso aqui que os agarra. É isso aqui que os agarra. Aquele que leva outro a cair, é isso aqui que agarra. E o termo que Jesus utiliza vem muito a calhar a Marcos, por quê? Porque na cultura romana havia um deus chamado Hades. Esse deus era o responsável pelo submundo, que seria o nosso inferno, o lar dos mortos. Lá, esse Hades, esse deus Hades, direcionava aqueles que foram valorosos para viver num bom lugar e jogava os maus para viver lá no Tártaro, lá no sofrimento. Mas eles acreditavam o quê? Se você morreu cego, você vai para a vida eterna cego. Quer seja para o lado bom, quer seja para o lado ruim, você vai ficar cego. Então o que os romanos faziam? Quando eles tinham oportunidade, eles arrancavam os olhos, a língua, as mãos, os pés, a pele. Por quê? Porque aí na vida eterna, o inimigo viveria daquele jeito. Viveria aleijado, viveria sem olho, viveria dessa desgraça. Eles acreditavam nisso. E como, a cultura romana está também dominando Israel, Jesus pega esse gancho e fala, seria melhor, ele não diz que vejam bem, Jesus não está dizendo que se a gente perder uma mão, a gente vai viver a eternidade sem a mão, porque nós sabemos que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Nós vamos ter todos os membros restaurados, até mesmo aqueles que se perderam por conta de doenças, todo o corpo será restaurado. Mas Jesus está querendo dizer o quê? Ainda que fosse desse jeito aí, ainda que fosse daquela forma, seria melhor viver daquele jeito do que viver no inferno. Porque no inferno é muito pior. Então, o que ele está falando? Se a tua mão te leva a pecar, se tem alguma coisa na tua vida que te leva a pecar, arranque, tira da tua vida. Ele novamente não está falando literalmente, até porque a mutilação é proibida ao judeu. Ele não está defendendo que o judeu se mutile.
literalmente, eu peguei uma coisa que não era minha, então eu vou arrancar minha mão. Jesus está falando isso. Ele está querendo dizer o quê? Uma figura lida, uma figura, de uma forma de falar figurativa, num modo de dizer. Está querendo dizer o quê? Fazer uma hipérbole, aumentando. Olha, se tem alguma coisa na tua vida que te leva ao pecado, arranca, tira da tua vida. Não fica brincando com isso não. Tira da tua vida. Porque é melhor até que você perca algo na tua vida do que você passar a eternidade no inferno. É isso que Jesus está dizendo. E se vocês querem ver um exemplo na prática disso aqui que Jesus falou, Sansão e Dalila. Se Sansão e Dalila tivessem posto aquela mulher para fora, nada das desgraças teria acontecido com você. Mas ele ficou brincando, ficou vendo os sinais, ficou brincando com o pecado, ficou enobrecido pelo pecado, ficou ali. E aí o que aconteceu? Foi capturado, perdeu as forças, escravizado e perdeu as vistas, teve seus olhos furados. A mesma coisa na nossa vida. Nós não podemos ficar levando à brincadeira aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Se são amizades, às vezes é bom afastá-las. Se são modos de vida, devemos então modificá-los, tirar a nossa vida. Se são coisas que estão no nosso caminho, devemos tirá-las imediatamente da nossa vida, porque é melhor a gente viver sem nenhuma dessas coisas do que no dia final nós irmos para o lugar que é de sofrimento, onde o verme não morre e onde o fogo não queima. O que nós aprendemos em toda essa narrativa de Jesus? Qual é o ponto mais alto e o principal que nós vemos em tudo? Que Jesus é o centro e todos nós somos iguais estando aqui. Jesus é o centro por quê? Porque quando houve a transfiguração, a palavra de Deus apontou para ele. Quando houve uma possessão demoníaca, foi ele quem livrou. E quando os discípulos estavam se perguntando quem era o maior dos céus, ele mandou que todos servissem, demonstrando que ele está acima e os outros estão abaixo. O que a gente aprende? Duas coisas. Primeiro, ele está acima de todas as coisas. E segundo, todos nós somos iguais no amor dele. Ele é maior que todos e nenhum de nós é maior que ninguém. Ele está acima de todas as coisas e nós, abaixo dele, somos iguais como irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar assim. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos tendo mais uma vez a oportunidade de ouvir e aprender da tua palavra, Senhor. Continua a falar nos nossos corações, Deus. E como aquele pai clamou a ti, Senhor, aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Durante a semana enfrentaremos tribulações, ó Pai. Durante a semana enfrentaremos batalhas, nós sabemos disso. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer, ó Deus. Ajuda-nos a crer em Ti, Senhor. Que a incredulidade caia por terra em nome de Cristo Jesus. E que os nossos corações estejam voltados unicamente, ó Deus, em crer no Teu santo nome, no Teu poder. Não há causa difícil demais para Ti, Senhor. Não há causa, ó Deus, difícil demais para o Teu santo nome. E que possamos nós também ter humildade, Senhor, de amar os nossos irmãos em Cristo. Por isso, ó Pai, eu oro agora em nome de Cristo Jesus. Abençoa o meu irmão, Senhor. Abençoa o meu irmão, ó Deus poderoso. Abençoa o irmão que veio até esse lugar, que está aqui, que enfrentou todas as batalhas, que enfrentou todas as dificuldades, que enfrentou todo o perigo, veio até a tua casa. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, abençoa-o, ó Deus, como tu abençoaste, ó Deus, outros que nós oramos na semana passada, ó Pai, e nós vimos milagres e maravilhas acontecerem durante a semana. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, abençoa também os demais que estão aqui nesse lugar, Senhor. Abençoa, ó Deus,
Que, ó Deus, a vitória do meu irmão seja a minha alegria, a minha felicidade, ó Deus. Que o bem-estar do meu irmão seja a minha alegria, a minha felicidade, ó Pai. Porque o nosso Deus é um só, Senhor. O nosso Deus não é apenas o Deus da minha vida, da minha família, também não é somente o Deus da Igreja Cristã Loucura. É o Deus de todo aquele que crê em Cristo Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador. Vamos nos colocar de pé, vamos entregar ao Senhor esse culto, vamos continuar clamando a Deus. Senhor, nesse mesmo Espírito nós te entregamos todos os louvores que foram feitos aqui. Ó Deus, entregamos a Ti a palavra, entregamos a Ti, ó Deus, tudo o que foi feito para a honra e glória do Teu nome. Livra os nossos corações da incredulidade, livra os nossos corações da arrogância de acharmos que somos melhor que alguém. Coloca-se, ó Deus, no trono de glória que Te pertence, no governo das nossas vidas, acima de todas as coisas, e que possamos nós, ó Deus, Te ver como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de tudo, e ver os nossos irmãos como pessoas amadas, que precisam ser cuidadas e servidas por nós. Nós te entregamos a Ti esse culto, crendo e confiando em Ti, crendo e confiando nas Tuas maravilhas, crendo e confiando que semana que vem teremos novos testemunhos a contar, pois Tu és um Deus de poder e um Deus de maravilha. Te entregamos a Deus nosso culto, em nome de Cristo Jesus. E toda a igreja diga: amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe durante esse restante de semana. Até sábado para você, jovem. Até domingo para você, meu irmão. Fique na graça e na paz do Senhor.